Quando começar a fazer simulados e provas antigas? Uau, pergunta interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você não me conhece, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nas provas de medicina da VUNESP e essa é uma pergunta que deixaram lá na minha caixinha do Instagram. Então, se você não me segue no Instagram ainda, depois de terminar esse vídeo aqui, você vai lá, me segue no Instagram. Eu geralmente deixo a caixinha de perguntas lá no meu Stories para que você tenha a oportunidade de me perguntar alguma coisa e eu te responda, ok? Então, se é uma pergunta mais tranquila, mais direta, eu respondo direto lá na caixinha do Stories, no Story do Instagram, lá no Instagram. Se é uma pergunta que eu tenho que explicar e tem que ter um contexto, eu gravo um vídeo, posto lá, posto aqui no YouTube, para que você tenha essa resposta. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo se você gostar e me segue no Instagram, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante para a sua aprovação em medicina pela VUNESP em menos de um ano. Beleza? Então, vamos para a pergunta. Quando começar a fazer simulados e provas antigas? Gente, essa talvez seja uma das perguntas mais recorrentes na caixinha. Qual prova eu faço para treinar para a faculdade tal? Quantas provas eu faço? Quando eu começo a fazer? Que prova parece com a prova tal? Isso é muito comum. Só que a gente precisa pensar em muita coisa antes de pensar em prova, antes de pensar em simulado. E eu vou explicar isso para você aqui, porque é um erro absolutamente comum, gritante e que tira muitos bons candidatos da lista de aprovados porque eles atropelam alguns processos, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta, vamos pensar o seguinte: se eu estou pensando em que prova, né, quando eu começo a fazer prova, quando eu começo a fazer simulado, eu tenho que pensar o seguinte: quando é que vai ser a minha prova? Ah, Débora, eu vou prestar vestibular no final do ano, porque eu vou fazer o Nesp. O Nesp só tem no final do ano. Ah, eu vou fazer FAMERP, só tem no final do ano, vou fazer Santa Casa ou qualquer outro. Ah não, Débora, eu vou prestar o vestibular agora no meio do ano. Opa, então a gente tem um tempo menor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, beleza? Mas para dar o exemplo aqui, eu vou partir do princípio que o candidato que me mandou essa pergunta vai prestar vestibular no final do ano, ok? Então, qualquer faculdade aí do final do ano, beleza? Só para a gente dar o exemplo e ficar claro para todo mundo como que é a sequência para eu começar a me preocupar com isso, certo? Então, vou partir desse princípio. Ah, então, o que o aluno espera que eu responda, né, quando ele me faz uma pergunta assim? Ele espera que eu diga o seguinte: se você vai fazer o vestibular no final do ano, então em julho você começa a fazer prova. É automático assim? Infelizmente não, podia ser, né? Gente, se tivesse uma fórmula que servisse para todo mundo, tivesse uma receita, imagina uma receita de bolo, tá? O que é uma receita? Uma receita nada mais é, eu pego um script e reproduzo ele exatamente o que está ali, passo a passo, mesmo que o meu bolo não fique aquele bolo maravilhoso, vamos pegar uma receita de uma boleira super famosa, mesmo que o bolo não fique bonito, super, né, fofinho como o dela, tende a se tornar um bolo, tende a formar um bolo. Se eu pegar todos os ingredientes, fizer exatamente passo a passo, exatamente como ele foi feito, pode não ficar uma oitava maravilha, provavelmente não vai ficar porque eu não sou uma boa cozinheira, mas vai sair um bolo, certo? Que é assim que funciona? No vestibular, nós não temos essa receita, não existe essa receita, porque olha só, quando eu padronizo, eu estou padronizando uma coisa que não é para todo mundo, porque cada um é de um jeito, cada um quer uma faculdade, cada um tem uma facilidade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um tempo para aprender. Então não tem como eu padronizar para você: olha, em julho você começa a fazer prova, que aí em dezembro você está pronto para o seu vestibular. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha aluno que comece em janeiro, tem aluno que começa em fevereiro, tem aluno que em março, tem aluno que começa um mês antes. Depende de que nós estamos falando, certo? E é isso que eu preciso entender. Só que antes de eu me preocupar com prova, com simulado, gente, eu preciso me preocupar com uma coisa que vem muito antes, tá? Tem até um outro vídeo aqui no canal, se você não viu, depois dá uma olhada, onde eu falo sobre os critérios, de que ponto você partiu, né? Ah, eu sou um aluno de terceiro ano, começo a fazer prova agora? Não, tem muitos conceitos que você nem viu ainda, certo? Ah, eu sou aluno de terceiro ano, começo a fazer simulado? Tem coisa que você não sabe, você nunca ouviu falar. Como você vai fazer simulado, certo?
Ah, Débora, eu tô voltando a estudar agora, fiquei um período fora da escola, posso começar a fazer prova? Provavelmente você não vai conseguir bem, você vai só se frustrar e aí autoafirmando que é muito difícil, que é muito difícil. Por quê? Porque você não está conseguindo fazer. Mas você não está conseguindo fazer porque você tem dificuldade ou simplesmente porque você não viu o conteúdo? Ok? Débora, eu tô no cursinho há 4 anos, meu 5º ano de cursinho, posso começar a fazer prova? Opa, já é para se pensar, mas a gente precisa analisar algumas coisas antes. Ok? Entende? Cada ponto é um ponto? Cada aluno é um aluno, cada situação é uma situação? Tem aluno que está 3 anos no cursinho e tem defasagem ainda em alguns conceitos básicos. Então eu preciso entender isso tudo primeiro. Então, antes de eu me preocupar com o simulado, antes de eu me preocupar com a prova antiga que eu vou fazer, antes de me preocupar com tudo isso, eu preciso pensar o seguinte: eu sei o conteúdo base das provas que eu vou fazer? Você já fez essa pergunta? Tá, Débora, como que eu vou saber se eu sei ou não? Primeira coisa é o seguinte: você sabe quais são os conteúdos base da sua prova? Você sabe o que vai cair de matemática na sua prova? O que vai cair de física na sua prova? O que vai cair de química na sua prova? O que é recorrente? Ah, Débora, eu não consigo, igual tem um que fala, eu não consigo os 10, mas 8? Ah, eu tenho como prever as 10 questões de matemática? Não, mas 8, 9 sim. Então vamos supor que a gente consiga prever 8. Essas 8 questões de matemática a gente sabe que estarão lá. Você sabe quais são? Primeira pergunta, certo? Então, não, conteúdo base, as 8 de matemática, as 8 de física, tantas de química, de geografia, eu sei, ok, eu sei qual é a matéria. Depois que você fez qual é a matéria, não basta você conhecer conceitual. Então tem aluno que sabe todo o conceito de equilíbrio, ele sabe todo o conceito de entalpia, ele consegue entender todo o conceito de uma reação, de pilha, de eletrólise, mas quando ele pega a questão, ele não consegue resolver, certo? É muito comum. E alunos que conseguem, sabe o conceito, consegue pegar exercício, ele faz, mas se ele tiver tempo, ele trava. Adianta fazer simulado? Claro que não. Você só vai se frustrar. Certo? Então o que eu preciso fazer? Primeiro, definir os conteúdos que eu tenho que estudar, que eu tenho que saber. Ah, eu vou estudar tudo que eu vi na apostila, tudo que está no edital. Não. Se você ainda não viu nenhum vídeo meu falando sobre isso, você nunca deve estudar tudo. Você só deve estudar tudo da sua prova. E cada prova é uma prova. Cada prova tem a sua particularidade. Então o que você quer passar na Santa Casa, o que você vai ter que fazer, não necessariamente quem quer passar na FAMERC tem que fazer. Cada prova é uma prova, cada situação é uma situação, beleza? Então você precisa dominar o conteúdo da sua prova, ponto. Primeira coisa. Tá, Débora, já sei qual é o conteúdo, vou começar a ver conceitual. Não vai ficar se matando de ver aula, ver um monte de aula, não. Sei o conceito. Agora o que a gente precisa fazer? Treinar exercícios. Pra quê, Débora? Pra eu fixar. Posso resolver qualquer exercício? Não, também. Eu não posso no Google baixar uma lista, um PDF de uma lista e começar a resolver. Não. Eu preciso de exercícios que tenham a característica da minha prova, que tenham a linguagem da minha prova. É disso que eu preciso. Então, beleza. Quantos, Débora? Aí, gente, é muito relativo, teria que conhecer cada um para falar, tá? Tem alunos que com 20 exercícios conseguem fixar, tem alunos que precisam de 50 exercícios para fixar, tem alunos que precisam de 100, tem alunos que precisam de 30, depende, tá? Daí teria que conhecer a característica de cada um. Você tem que fazer uma boa quantidade, 10 eu tenho certeza que não é uma boa quantidade, tem que fazer mais que isso. Você precisa fazer uma boa quantidade de exercícios para você conseguir fixar conceitos. Então você olha para a questão, você estuda a questão, encontra a palavra âncora, encontra comando, encontra padrões do exercício. Ah, então sempre que cair assim eu vou resolver desse jeito. Você vai, além de resolver, você vai analisar a questão, ok? Analisar grau de dificuldade, linguagem, o que ele falou, como que ele ancorou. Essa é a ideia. Beleza? E isso, ó, eu não estou falando de prova antiga, eu também não estou falando de simulado, estou falando de exercício para você treinar, para você estudar, porque estudar é fazer, ok? Então você vai estudar os exercícios, estudar a linguagem, estudar tudo e resolver essa questão sem tempo, sem cronometrar tempo.
Você vai fazer 1, 2, 20, 30, 40, vai chegar num ponto que aquela matéria é tranquila para você, porque você já viu várias possibilidades, você vai começar a perceber que algumas coisas vão se repetir, porque tá tudo, ó, partindo do princípio que nós estamos falando de exercícios, dá tudo referente à sua prova, ao grau de dificuldade da prova que você vai fazer, sendo VUNESP e dentro do grau de dificuldade, porque a VUNESP nós temos 3 níveis de dificuldade, 1, 2 e 3. Então, se eu vou fazer uma prova nível 2, eu tenho que resolver exercícios, característica VUNESP nível 2, ok? Beleza? Nada de prova ainda, nada de simulado. Eu estou fazendo para quê? Para eu fixar, para eu aprender, para eu treinar, e aí eu vou fazendo, chegou a hora que começa a ficar mais tranquilo. Quando você estiver acertando aí 80% das questões, dos exercícios, aí você vai para o próximo tópico, beleza? Nesse próximo tópico, você já estudando, você não pode esquecer aquilo que você já viu. Revisões espaçadas, extremamente importante. Vi tudo isso. Quando eu vi toda a matéria base da minha prova, o que eu criei? Eu criei fundação, eu criei base para eu ir para um outro nível, certo? Porque não adianta eu querer fazer simulado se eu nem tenho a base ainda. É muito comum ver aluno fazendo isso. Ele quer pegar a prova porque a prova é mais fácil de estudar, porque é mais gostoso de resolver, porque prova é prova. Só que ele vai para a prova e ele fica completamente perdido. Ele não sabe qual é a matéria, ele não sabe como começa, ele não entende direito o enunciado. Por quê? Porque ele não fez a fundação. Ele não se preparou para aquilo, certo? Então você se prepara, você faz isso, estuda enunciado, estuda linguagem, estuda comando, estuda âncora, treina, beleza. Fiz isso com todas as matérias recorrentes? Fiz. Fiz isso com exercícios que têm particularidades específicas da minha prova? Fiz. Acerto 80% ou mais das questões que estão ali, né, dadas para eu fazer? Sim. Ok, agora vamos para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa, Débora? Simulado. O que é um simulado? Olha o nome, gente, simulado. Ele vai simular uma situação real. Então eu vou tentar fazer o mais próximo possível da minha prova. Mesma quantidade de exercícios, mesmo grau de dificuldade, mesmo critério de correção, mesmo critério de seleção, certo? E aí você vai pegar e aí sim a gente vai trabalhar com o relógio. O que vai acontecer nos primeiros simulados? Você vai bem? Claro que não. Lembra que no começo, lá que você estava estudando, você não usou relógio? Você estava só estudando? Então é normal que no começo você se perca um pouco, que você não finalize no tempo. Só que você vai perceber que você vai olhar para as questões, você pode até não ter tempo de finalizar. Mas você vai saber do que se trata. Eu sei qual é a matéria, eu saberia fazer, só não deu tempo de finalizar. Ok, estamos bem, estamos evoluindo. Beleza? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso treinar como faz simulado. E aí é uma malícia que a gente tem que desenvolver de fazer prova, certo? E aí a gente pode intercalar com prova antiga, a gente pode intercalar com simulado. Uma coisa que eu faço com os meus alunos, além de simulado, prova antiga a gente faz bastante também, tem a parte de lapidação. O que é a lapidação dentro da mentoria, né? Que eu passo para os meus alunos? São os conteúdos característicos específicos só daquela prova. Então a gente faz vários exercícios, vários comandos, características, possibilidades daquilo. Por quê? Porque é o que ele vai encontrar, certo? Ah, Débora, mas a pergunta era quando que eu tinha que fazer simulado e prova? Quanto tempo vai demorar para você fazer a sua fundação? Tem alunos, já tive alunos na mentoria que com 3 meses fizeram a fundação. E a gente começou simulado, teste, cronômetro, evolução, até o dia da prova. Deu super certo, o aluno passou. Tem alunos que demoraram 6 meses para fazer a fundação. Depois, tudo isso, gente, é planejamento. Ah, mas o aluno que demorou 3 meses para fazer a fundação teve mais tempo para treinar. Ok. O aluno que fez 6 meses também treinou e passou. O que a gente precisa fazer? Esse acompanhamento. Se eu sei que eu estou demorando mais na fundação, peraí, o que está me barrando? O que está me segurando? Por que eu estou tendo mais dificuldade? Onde é que eu consigo melhorar? Esse é um olhar atento que você precisa ter. O que se eu fizer eu vou ganhar tempo, eu vou evoluir? O que realmente é importante para mim? Ah, se eu demorei um pouco mais, o que eu vou compactar aqui na frente? Isso é planejamento. Isso é esse acompanhamento que você precisa. Então, esse é o grande diferencial, a grande sacada para você passar em menos tempo. Você precisa se conhecer.
fiz a minha fundação em menos tempo, tenho mais tempo para treinar. Opa, tô demorando na minha fundação, então eu tenho que dar uma compactada ali nos exercícios, beleza? São 3 pontos muito importantes. Fundação. Sem ela, gente, você não sai do lugar. Você precisa da fundação para se dar bem, beleza? Depois da fundação, treino, simulado, prova, tudo isso aqui, exercícios, cronômetro, linguagem, procurar âncora, procurar comando. Você tem que conhecer aquela prova que você vai fazer melhor do que qualquer outra pessoa, ok? E só fazer as provas anteriores não é suficiente, tem que lapidar, você tem que fazer simulado parecido, tem que fazer exercícios semelhantes, você tem que estudar, tem que pontuar algumas coisas. Fechei o segundo ciclo, lapidação. O que é provável para esse ano? Tem vários alunos, e aí um alerta agora para todos vocês, tá? Tem vários alunos que acreditam que fazer provas, vou fazer os últimos 10 anos de prova, vou passar? Gente, se isso fosse uma receita que funcionasse, muitos alunos que estão no cursinho hoje já teriam passado. Porque boa parte, eu não vou dizer todos, né? Mas boa parte dos alunos que estão no cursinho, eles fazem isso. Eles resolvem os últimos 10 anos, 5 anos, 10 anos de Enem, 10 anos de FUVEST, 10 anos de Unicamp, 10 anos... É comum isso. Por que ainda não passaram? Porque não é suficiente. A prova, ela muda todo ano. Então ela tem oscilações, pode ser que fique mais difícil, pode ser que fique mais fácil, pode ser que eles deem uma alteração, pode ser que tenha um ciclo, mude o ciclo da prova, pode ser que a prova fique aí, dê uma alteração, mude o grau de dificuldade, pode ser que ela mude uma matéria, outra não. Então todo esse processo é importante para que você consiga a sua aprovação, beleza? Então, só para ficar claro, quando é que você começa a fazer provas e simulados? Você começa quando a sua fundação está pronta, quando você consegue fazer 80% ou mais dos exercícios de fundação acertando de primeira, beleza? E Débora, quais são esses conteúdos de fundação? Aqueles conteúdos que a gente tem certeza que vai estar na sua prova, beleza? O que é conteúdo que é certeza de matemática, conteúdo que é certeza de física, conteúdo que é certeza de química, de geografia, de inglês? Você precisa disso. Deu para entender? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, que eu vou ficar bastante feliz, vai me animar a vir aqui gravar outros conteúdos para você. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.